Festival Primavera. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional como futebol. E televisores Sempre Toshiba, garantia total até 3 de janeiro de 2000. Boxe Internacional, um super combate. Tommy Morrison e Lennox Lewis, valendo o título mundial dos pesos pesados pelo Conselho Internacional de Boxe. Neste sábado, depois de Supercine. Boxe Internacional. Oferecimento Sharp, esta marca pensa. E Puma, as feras usam esta marca. 2.000 funcionários, 3.000 corretores, 75 anos de vida e um só pensamento: cuidar de você. Itaú Seguros informa a hora certa. Boa noite. O Banco Central aumenta o prazo dos consórcios de automóveis e reduz as cotas para a venda de carros populares através dos consórcios das próprias fábricas. Por ano, as montadoras podiam vender até 400 mil carros populares através de consórcios. Agora, essa cota caiu de 400 mil para 80 mil carros. Em compensação, o prazo de venda, que estava limitado a 6 meses, aumentou bastante. Passou para 50 meses no mínimo e 60 meses no máximo. Os lances continuam proibidos. Também permanecem proibidos os consórcios de eletrodomésticos. Mais de 3 milhões de pessoas estão hoje inscritas em algum tipo de consórcio em todo o país. Os produtos mais procurados são os eletroeletrônicos. Os carros aparecem em segundo lugar. A dilatação de prazo teve repercussão imediata, mas muita gente continua reclamando. Principalmente quem algum dia já se sentiu enganado. A Joana Camargo pagou e não levou. Em 92, ela fez o consórcio de um carro e desembolsou quase 20 mil reais durante 36 meses. Quando quitou a dívida, a empresa disse que não tinha como entregar o carro. Dona Joana entrou na justiça, mas até agora não viu a cor do dinheiro. O que nós queremos justamente é cobrar do governo dessa justiça toda aí, justamente isso, né? Para que primeiro revejam o que houve nos consórcios anteriores, para depois pensar em abrir novos consórcios, né? Aqui na sede da Associação dos Consumidores Consorciados de São Paulo, existem cerca de 5 mil processos de pessoas que acabaram de pagar o consórcio, principalmente de carros, e não receberam o bem, ou de consorciados de empresas que foram liquidadas pelo Banco Central. 62 consórcios foram liquidados de 91 para cá. O presidente da associação diz que as regras dos consórcios são desfavoráveis aos consumidores e critica a decisão de aumentar o prazo para 50 meses. Ele acha que o Banco Central não consegue evitar os problemas nesta área e continua arriscando o bolso dos que acreditam nos consórcios. Consorciados só têm obrigações, não têm direito nenhum. E o que acontece em sendo de 50 meses é que o consorciado vai ficar mais tempo na mão das administradoras de consórcio e mais tempo sujeito às arbitrariedades do Departamento de Normas do Banco Central. Apesar de ter saído tão esperado aumento no prazo dos consórcios, o presidente da associação que representa as administradoras sugere a criação de um seguro para os consorciados. Quanto à preocupação de que haja um aumento exagerado na procura por carros, ele garante que o consumo não vai explodir. O governo anuncia que em 50 meses contemplações, 2 ao mês apenas por sorteio. Dessa forma, porque estamos limitados em número de cotas, porque as contemplações não serão a mais do que 2 ao mês, nós temos absoluta certeza de que não haverá nenhuma explosão de consumo. Muito pelo contrário, deverá haver uma retomada muito lenta, muito gradual, com muita cautela. Bom, o PROCON recomenda, antes de entrar no consórcio, ligue para o Banco Central e pergunte se a empresa tem autorização para funcionar. 2, nunca assine contrato com espaço em branco ou então algum que não explique claramente tudo aquilo que foi prometido. 3, só entre em grupo já formado depois de participar das assembleias, consultar a papelada e se certificar de que não há problemas financeiros.
O governo promete novas regras também para as mensalidades escolares. A recomendação aos pais é de que esperem mais um pouco antes de fazer a matrícula para o ano que vem. Porque pode ser que o cálculo mude para melhor, quer dizer, pode ser que os pais tenham uma boa notícia a qualquer momento. Dona Maria Aparecida deixou de pagar 9 meses da mensalidade escolar das 2 filhas quando ela e o marido estavam desempregados. O jeito foi passar as meninas para uma escola pública e esquecer das particulares. Hoje, a senhora tem condições de pagar essa dívida? Não. Hoje, infelizmente, eu não teria. Teria condições de colocar as crianças novamente numa escola particular? De forma alguma. Do jeito que as mensalidades estão, não sobraria para comer de jeito nenhum. Como a dona Aparecida, 150 pais de alunos dessa escola também estão devendo. São 29% de inadimplência. Quando o pai atrasa, não paga a sua prestação no vencimento, eu sou obrigado a recorrer a banco. E isso prejudica demais o trabalho da escola. Esta escola tem hoje 550 alunos, 1/3 da sua capacidade. Ao mesmo tempo em que o número de alunos vem diminuindo, cada vez mais gente está deixando de pagar as mensalidades. A situação levou a uma decisão drástica. Todas as turmas de 1º e 2º graus vão ser fechadas no ano que vem e 400 carteiras vão ficar vazias. Tô achando meio chato, porque eu entrei faz pouco tempo. Né? Já vai ter que encontrar outros coleguinhas, mudar de escola totalmente. É. Você queria ficar aqui? Eu gostaria. Os alunos perdem a escola e 45 funcionários podem perder o emprego. Esse corpo docente, na verdade, ele está sendo selecionado e foi selecionado há mais de 10 anos. Então é um grupo que vem junto há muito tempo. A medida pode ser apenas provisória. O rombo no orçamento está em R$ 97 mil. O colégio, segundo a diretoria, está no vermelho e não pode reduzir a mensalidade nem para garantir o pagamento. O presidente da Associação de Pais e Alunos de São Paulo, Mauro Bueno, rebate o argumento das escolas. Ele diz que o aumento de 20% para 30% dos pagamentos em atraso não justifica o fim dos cursos e garante que a gordura no valor das mensalidades é bem maior do que isso. O principal suspeito do atentado à bomba contra o Itamaraty confessa que foi ele quem mandou as cartas com ameaças aos diplomatas. Jorge Mirândola foi transferido hoje para Brasília e prestou depoimento na Superintendência de Polícia Federal. O ex-funcionário do Itamaraty reconheceu ser o autor das 6 cartas com ameaças, mas negou outra vez ter mandado a carta-bomba que feriu a diplomata Andréa Davi. Hoje, a fabricante de explosivos Explo Brasil, que tinha um cartão de visitas em poder de Mirândola, negou ter qualquer relação com ele. Um telefonema anônimo denuncia um sofisticado esquema de fraude no Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Policiais com acesso aos computadores apagavam os registros de roubo e legalizavam documentos de carros apreendidos. 2 integrantes da quadrilha já foram identificados. Meninos e meninas de rua reunidos no 4º Encontro Nacional em Brasília fazem passeata pela esplanada dos ministérios e são recebidos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Os meninos pediram mais escolas e deram um boné ao presidente. Em Cubatão, São Paulo, a siderúrgica Cosipa levou a maior multa já aplicada no país por poluição do meio ambiente, R$1 milhão. A empresa é acusada de jogar na atmosfera 120 toneladas de poluentes por dia. O ator Juca de Oliveira levou um susto hoje de madrugada em São Paulo, quando 2 homens deram 8 tiros no carro dele depois de um acidente de trânsito. Os homens estavam numa Saveiro que bateu de leve no carro do ator. Depois, sem qualquer motivo aparente, fizeram os disparos. Mas ninguém ficou ferido. Jogos de xadrez com todo o jeitão de obra de arte. Um mais bonito e chique do que o outro. Tão bonitos que vão ser leiloados na famosa Christie's de Londres. Em Londres, reis, rainhas, bispos, peões e cavalos estão em jogo. É o leilão do xadrez. Ninguém sabe quando o xadrez foi inventado, diz esse leiloeiro da Christie's. Deve ter sido mais ou menos há 2000 anos no Oriente Médio. Pedra, madeira, marfim, porcelana. Os materiais impressionam e os preços também. Este leilão tem mais de 50 jogos de xadrez.
As peças são tão trabalhadas que elas estão sendo vistas como objetos de arte. As peças mais antigas deste leilão foram esculpidas na Alemanha. A rainha em marfim pode atrair muitos lances. O jogo mais caro está avaliado em $20 mil e tem detalhes militares. O mais delicado tem peças em porcelana de Meissen. O leilão deve dar um cheque em torno de $150 mil. Por essa ninguém esperava, mas o governo garante que vai reduzir os encargos sociais sobre o salário, e sem demora. A Flórida perde o sossego, é um furacão atrás do outro, assustando e expulsando os moradores. Rebelião de políticos, todos os vereadores de São Borja saem dos partidos em defesa dos agricultores gaúchos. A mensagem poética do Papa nos Estados Unidos, as lágrimas das guerras deste século vão se transformar um dia em primavera. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Embalar com arte é valorizar um presente. A Papel Importante é especializada em embalar para presente. Temos uma linha completa de embalagens em diversos formatos e padrões, que dão um toque especial nos seus presentes, nos da sua loja ou mesmo nos brindes de sua empresa. Adoramos desafios e temos sempre a solução. Venha nos visitar ou ligue para nós. Papel Importante, Rua Barreto Leme, 1585, Campinas. Apresentamos a maior pista do mundo. O mundo. É a prova de performance definitiva. Aqui não existe linha de chegada. Só vence quem se sente um vencedor. E a corrida continua. BMW. Jazz? Qual é esse? O que é jazz? Eu acho que essa imagem dita sofisticada do jazz é o que afasta ele da moçada da rapaziada mais jovem. Quando se fala jazz, tem gente que acha que é Frank Sinatra cantando New York, New York. Free Jazz Festival, 10 anos, um oferecimento Free. O Ministério da Saúde adverte, fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Um apelo do Papa à ONU. Deve ser dela a tarefa histórica de garantir a paz no mundo. As declarações do Papa hoje foram fortes. João Paulo II começou o dia dele nas Nações Unidas ouvindo uma saudação das crianças. Cantando pela paz, vocês rezam 2 vezes pela paz. Essa declaração leva direto ao objetivo da visita dele aos Estados Unidos. Disse que o sonho de acabar com a guerra é possível e que o colapso da União Soviética em 89, onde se afirma ele teve participação, foi feito através de um processo não violento que pode continuar sendo usado cada vez mais. É a solidariedade social, enfrentando regimes escorados no poder, propaganda e terror. O Papa disse que a ONU precisa acrescentar na Declaração dos Direitos do Homem o direito da individualidade das nações. E numa mensagem às divisões étnicas da Bósnia, avisou que o patriotismo não pode nunca ser egoísta. O nacionalismo exclusivista, que nega o direito dos outros, pode levar a um verdadeiro pesadelo, violência e terror. João Paulo II foi, ele próprio, vítima das atrocidades nazistas da Segunda Guerra. Por causa dela, a ONU foi criada em 45. O Papa encerrou dizendo que nada foi em vão. A humanidade está aprendendo. As lágrimas deste século preparam um terreno para uma nova primavera do espírito humano. O Papa, nesta sexta-feira, vai rezar uma missa na região de Queens, aqui em Nova York. Sábado é o dia do Central Park.
no centro da ilha de Manhattan. Domingo segue para Baltimore, última escala antes de voltar para o Vaticano. À noite, o Papa rezou missa debaixo de chuva torrencial num estádio de futebol americano. E tocou pela primeira vez num tema sensível que divide o país, o aborto. O Papa foi duro. Disse que a legalização do aborto manchou a tradição de liberdade de religião e tolerância dos Estados Unidos. O furacão Opal vai embora dos Estados Unidos, deixa 8 mortos e prejuízos ainda incalculáveis. Atrás dele começa a se formar mais uma tempestade tropical, Pablo. Ainda há 2 milhões de pessoas sem luz. 100 mil saíram de casa. Opal foi o terceiro furacão a atingir em cheio a região este ano. Atrás dele, Pablo começa a se formar no Oceano Atlântico. E nos próximos dias, dependendo das condições meteorológicas, pode se transformar num novo furacão. Um poeta e ensaísta irlandês ganha o Nobel de Literatura. Seamus Heaney, de 56 anos, era um dos mais populares indicados ao prêmio. Sua obra é famosa e não é lida apenas pela elite cultural. O poeta e professor da Universidade de Oxford, segundo seu agente literário, está em férias na Grécia. Começa em Milão a temporada de lançamentos para a moda primavera-verão do ano que vem. Naomi Campbell abriu o desfile da etiqueta Versus, de Gianni Versace para os jovens. Este ano, a deslumbrante Cláudia Schiffer não vai aparecer. Ela machucou o tornozelo e vai perder uma pequena fortuna em cachês. O desemprego em discussão em Brasília. Empresários, trabalhadores e governo se reúnem no Congresso Nacional. O ministro do Trabalho, Paulo Paiva, anunciou que até o fim do mês estará pronto um projeto de lei para diminuir os encargos sociais. Já não era sem tempo. Um seminário sobre desemprego, um problema que inferniza a vida de milhões de trabalhadores, trouxe hoje para a Câmara toda a polêmica que o tema gera, a começar pelos números. Enquanto o governo diz que hoje existem 5% de desempregados, o Diese afirma que são 12%, ou 7 milhões de trabalhadores. O ministro do Trabalho, Paulo Paiva, disse que foram abertos 105 mil postos de trabalho em 12 meses. O Diese afirma que seriam necessárias 1.500.000 vagas. Mas já existe uma ideia para diminuir o problema e melhorar o nível de emprego no país. É a proposta que deve chegar no fim do mês do Congresso, onde o governo sugere a redução dos encargos sociais nas empresas. Mas nem o ministro acredita que o assunto seja resolvido apenas pela lei. Se fosse fácil resolver emprego e salários através de lei, não havia em lugar nenhum no mundo nem desemprego e nem queda de salário. Na verdade, os cortes que o governo propõe vão na direção dos encargos parafiscais, que sustentam entidades como o SESI e o SESC, e que representam apenas 5% do que as empresas pagam. Na realidade, o governo fica com 70% dos encargos sociais. Por isso, empresários e trabalhadores pedem mais diálogo e fazem até sugestões ao governo. Todo investimento público na iniciativa privada teria que ter em contrapartida o compromisso de não demissão. Uma das coisas que eu defendo é a participação dos trabalhadores no resultado. Eles são nossos parceiros e, como tal, deviam se beneficiar do desenvolvimento. Essa é nova. Rebelião coletiva de políticos contra os próprios partidos. Todos os vereadores de São Borja, no Rio Grande do Sul, decidem abandonar suas legendas. Foi um protesto contra a crise na agricultura que é a base da economia do município. A decisão foi unânime. Os 21 vereadores assinaram os pedidos de desfiliação dos partidos a que pertencem. Sérvios, croatas e muçulmanos da Bósnia vão sentar para falar de paz. Um cinema inventa moda para sair do prejuízo. A nova sala está ligada na internet e tem até videogames dos fanáticos. Logo depois do intervalo. O público e a imprensa já compararam. Corsa, o carro do ano. Vectra, o carro do ano e o eleito do ano. S10, a picape do ano. Chevrolet, a melhor marca. Obrigado. O assunto em pauta são os novos fundos de investimento Bradesco. A curto, médio e longo prazo. Se você tem uma nota baixa, fundos de investimento Bradesco. Se você tem uma nota alta, fundos de investimento Bradesco.
Coloque suas notas no lugar certo. Novos fundos de investimento Bradesco. Fui numa festa lá na casa da Jurema. Que beleza de morena, resolvi me declarar. Anapion, hálito puro, garganta saudável. E quase, meu bem, vem cá. E a Jurema, com aquela voz de anjo, assim falou. Que beijo bom. Ele usa Anapion. Anapion, hálito puro, a garganta é mais saudável pra quem usa Anapion. Arca Decorações orgulhosamente apresenta show de variedades. Cortina romântica lisa 1,80 por 2, R$ 39,00. Cortina romântica estampada 1,80 por 2, R$ 49,00. E mais, na compra de cortina sob medida, você ganha uma cortina para a sua cozinha ou para o seu banheiro. Arca Decorações, sua casa merece. Rua Bento de Arruda Camargo, 1440 e Doutor Quirino, 1210. As três facções em guerra na Bósnia assinam um cessar-fogo. É mais um passo em direção à paz. O acordo foi um triunfo diplomático dos Estados Unidos. A trégua começa daqui a 5 dias. Ficou também acertado que muçulmanos bósnios, sérvios e croatas se encontram para novas negociações nos Estados Unidos no fim do mês. O presidente Bill Clinton celebrou o entendimento conseguido pelo mediador americano Richard Holbrooke. Pouco depois, a ONU anunciou uma redução de quase 1/3 das tropas de paz na Bósnia. E a OTAN começa a apressar seus planos para criar uma força que supervisione o cumprimento do acordo. Há, porém, um problema. Os americanos se comprometem a colocar 25 mil soldados como componente de uma força da OTAN, da Aliança Atlântica, que foi criada para combater a União Soviética e que hoje praticamente não tem mais função. Resta saber se o Congresso republicano, adversário de Clinton, vai consentir nessa constante participação das Forças Armadas dos Estados Unidos em locais conturbados do mundo. As Forças Armadas americanas é que sustentam o governo de Aristide no Haiti. No dia que saírem, recomeça o tiroteio. E na Bósnia é a mesma coisa. Vamos ter uma ocupação permanente dos Estados Unidos das zonas ameaçadas do mundo. É muito complicada essa questão, mas o cessar-fogo é uma notícia bem-vinda. Lília. Os cinemas tradicionais perdem público na maioria das grandes cidades. Mas em Belo Horizonte, a sala de um deles está sempre lotada. Nada como a criatividade e a modernidade, palavras-chave na tal da indústria do entretenimento. O escurinho do cinema é o mesmo de sempre, mas do lado de fora tudo mudou. Para garantir a bilheteria, alguns cinemas de Belo Horizonte estão inovando. Chopp gelado, artesanato, livros, CDs e sucesso absoluto de público. Só este cinema recebe por mês 35 mil pessoas, 4 vezes mais que um cinema tradicional. Eu acho muito bom estar no cinema, bater o papo e ter o cafezinho no mesmo lugar. Fumar, beber e assistir a uma sessão. No Cine 3 em 1 dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, sem tirar o sossego da turma mais concentrada. O cinema tem parede de vidro e um sistema que leva o som do filme para o bar. A invenção aumentou o faturamento em 12%. E sempre dá para mudar o roteiro. Aqui a novidade em cartaz é a informática. Este é o primeiro cinema do país ligado à internet. Os frequentadores pagam R$1 e têm informações sobre todos os filmes do mundo. Neste momento, eu estou me informando sobre o filme Funny Bones, uma comédia norte-americana que ainda não foi lançada no Brasil. Os cinemaníacos vão ao delírio. Para a geração videogame, realidade virtual. Capacetes com jogos e filmes em 3 dimensões, para virar a cabeça. A fórmula parece mesmo de sucesso. Enquanto os cinemas comerciais amargam uma queda de 50% no movimento, os cinemas alternativos têm casa cheia, toda noite. Tempos modernos, cinemas modernos. Briga dentro do judiciário. O Supremo suspende o aumento de salários dos juízes do Tribunal de Brasília.
2 policiais ingleses acreditam ter desvendado um mistério de mais de 100 anos. A identidade de Jack, o estripador. Em instantes. Na cultura oriental, passado e futuro vivem juntos. O novo cartão América do Sul Mastercard também é assim. O melhor da tradição com o melhor da modernidade. Novo cartão América do Sul Mastercard. O cartão de crédito inspirado nos valores da cultura oriental. Eles acham que nós não entendemos nada de postos de gasolina, mas entender o quê? São todos iguais nos preços e nos produtos, que vêm do mesmo fornecedor. Para fazer a diferença, chegou Hudson Economic. Economic porque tudo é mais barato. Mais barato porque eles funcionam com horário reduzido. Porque reduziram a margem de lucro nos combustíveis e derivados. Porque compram vários itens em grande quantidade e o preço cai. A nossa diferença é sua economia. Hudson Economic, para quem não entende de postos, só de economia. A Casa de Saúde Campinas instalou equipamento de ressonância magnética de alto campo fabricado na Alemanha, com equipe médica especializada apta à realização dos procedimentos e diagnósticos de alta precisão. Casa de Saúde de Campinas, 349023. 11ª Festa do Peão Boiadeiro de Paulínia, de 4 a 8 de outubro, no recinto José Pavan. Dia 4, rodeio e show com João Paulo e Daniel. Dia 5, rodeio e Cidade Negra. Dia 6, rodeio e Raça Negra. Dia 7, rodeio e Daniela Mercury. Dia 8, rodeio e Zezé de Camargo e Luciano. Todas as noites, baile com Apocalipse Banda Show. 11ª Festa do Peão Boiadeiro de Paulínia. Organização Chaparral Eventos. The Concert, Creedence Clearwater Revival, em CD, LP e cassete, som livre. Justiça condenando justiça. O Supremo Tribunal Federal suspende aumento de salário dado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Supremo já decidiu de forma definitiva que não é devido o percentual de 26% do Plano Bresser. A decisão foi publicada em março do ano passado. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça da capital do país, pertinho do Supremo, numa decisão em causa própria, engordou sua folha de pagamento de setembro com um aumento de 26% que o Supremo considera ilegal. O aumento veio numa resolução administrativa interna discretamente, mas foi percebido pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral do Brindeiro entrou no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo ser inaceitável a decisão do Tribunal de Brasília. Solidários com a indignação do procurador, todos os ministros do Supremo aprovaram hoje liminar cancelando o pagamento indevido. E em mais alguns dias vão julgar o mérito da questão. O Supremo Tribunal Federal deverá julgar procedente a ação e invalidar ex tunc, desde o início, a resolução do tribunal e, consequentemente, devendo ser devolvidos todos os valores que foram pagos. A produção de embalagens de papelão cresceu 13% em setembro em relação a julho. As vendas talvez estejam começando a dar sinais de reação. O melhor termômetro dos negócios no setor industrial é o índice de vendas da ABAD, Entidade Nacional dos Distribuidores e Atacadistas. Esse índice revela que as vendas da indústria para o comércio em todos os ramos em todo o país cresceram 2% em agosto sobre julho e mais 3% em setembro sobre agosto. E mais, o nível da inadimplência das lojas caiu de 14% em julho para menos de 10% em setembro. E não menos importante, a reação do mercado não reaqueceu os preços da indústria. Bem ao contrário, houve deflação em setembro no índice de preços por atacado da FGV. Ou seja, entre mortos e feridos estão escapando todos, exceção, claro, dos desempregados. E agora, para pensar na cama, em tempo de inflação perto de zero, a sacada de Pitti Grilli, escritor italiano. Uma pequena inflação não tem a mínima consequência. É como uma pequena gravidez. Os Estados Unidos decidem suspender algumas restrições contra Cuba. O presidente Bill Clinton anuncia amanhã que os meios de comunicação americanos
poderão abrir escritórios na ilha. Em troca, a imprensa cubana também pode se instalar nos Estados Unidos. Vão ser autorizados os intercâmbios estudantis e a criação de um serviço direto de correios. A polícia inglesa está otimista. Garante que descobriu, finalmente, quem é o mais famoso assassino da história. O legendário Jack, o Estripador. O horror e a brutalidade dos crimes numa época de pouca violência transformaram Jack, o Estripador, em lenda e décadas depois em atração de museu. O monstro da crônica policial inglesa destroçou corpos e retirou órgãos de pelo menos 6 mulheres 107 anos atrás. Decifrar a identidade do Estripador virou mania na Inglaterra. Há dezenas de teses e livros sobre o caso. O assassino nunca foi preso. Estes policiais ingleses de 1995 afirmam ter chegado ao fim do mistério. A chave da descoberta. Cartas escritas em 1900 pelo então chefe da Scotland Yard, John Littlechild. As cartas falavam de um suspeito que eu nunca tinha ouvido antes, ressalta o policial Stuart Evans. O nome dele, Francis Tumblet, médico americano. Ele chegou a ser detido, conseguiu escapar, foi perseguido e nunca mais apareceu. Os policiais que estudaram as cartas descobriram que assim que o médico fugiu de Londres, os assassinatos de prostitutas deixaram de acontecer na cidade. Pouco tempo depois, casos idênticos de mulheres mortas e mutiladas passaram a ser registrados na Jamaica e na Nicarágua. Intrigados, os policiais ingleses foram até os Estados Unidos investigar o passado do médico americano e voltaram convencidos. O médico tinha um ódio patológico de mulheres, assegura o oficial Paul Gainey. Descobrimos que ele matou a própria mulher ao saber que ela era prostituta. Todas as vítimas de Jack, o Estripador, eram prostitutas. Outro indício, a descrição do assassino feita por uma importante testemunha da época coincide com a fisionomia do médico Francis Tumblet. Então por que o oficial que escreveu as cartas não denunciou o médico 100 anos atrás? Para os policiais de hoje, a resposta é simples. Seria humilhante anunciar a identidade do assassino que passou perto da prisão e escapou por puro descuido da infalível Scotland Yard. Uma boa noite para você e até amanhã. EPTV, assista agora Festival de Sucessos, nas mãos de um estranho. Classificação 18 anos. Cara e Coroa, em CD, LP e cassete, som livre. Frisco Júnior, um cowboy muito louco, vivendo as mais eletrizantes aventuras do Velho Oeste. Nesta sexta, depois do Jornal da Globo, Frisco Júnior. Nas mãos de um estranho. Aluga-se apartamento. Não, amorzinho. O elevador tá quebrado. A gente tem que descer pela escada. Vem, depressa. Vem. Hoje eu vou ter que trabalhar até mais tarde de novo, tá, meu amor? Tá. Já, tá? Nesta semana, Caras traz o quarto fascículo com a vida e a obra dos maiores gênios de todos os tempos. E você ganha o quarto CD com os maiores tenores desse século. O que você está esperando? Vá buscar o seu. A tiragem é limitada. Revista Caras. Comprou, tocou. Na mais antiga destilaria registrada da América, Jack Daniels, no Tennessee, os responsáveis pelos barris como Lil Burn e Billy têm muito tempo. Sabe,
O envelhecimento do Jack Daniels exige um processo lento, sem pressa. Às vezes não é necessário fazer nada para se fazer o melhor. E nada é exatamente o que eles fazem. Quite a move, Billy. I thought you'd like it. Jack Daniels Tennessee Whiskey. Para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais competitivo, a indústria e os trabalhadores brasileiros precisam atingir melhores níveis de qualidade. O telecurso profissionalizante, agora com aulas de mecânica, é uma ferramenta que pode ajudar a vencer esse desafio. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Então você coloca isso aqui, depois eu pego mais isso. Pra lá, aproveita meu cinto. Você está vendo Dona Ângela e seu Milton fazendo a mala para passar o fim de semana em São Paulo. Domingo, dia 8, as lojas dos shoppings vão abrir. Aproveite o fim de semana para fazer compras em São Paulo. Pronto? Pronto. Vamos? Iniciativa São Paulo Convention Visitors Bureau. Primeiro Salão Modelo Cop de Arte Infantil. Exposição de vários trabalhos. De 7 a 28 de outubro. De segunda a sexta, das 9 às 18 horas. E aos sábados, das 9 às 12 horas. Os trabalhos estarão em exposição na Galeria Vera Ferro, a Rua Helena Steinberg, 348, em Campinas. Apoio Cultural. FTTV. Futebol 95, Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians, mais um desafio ao vivo, Grêmio e Corinthians, neste sábado, 4 da tarde, Futebol 95. Oferecimento Corsa GL, 4 portas, fora do sério. Kaiser, uma grande cerveja. Raider, use a cabeça, dê férias para a violência. Fanta, o sabor que arrebenta. E Pique Primavera, nas agências Itaú, quem aplica, colhe. Cara e Coroa, em CD, LP e cassete, som livre.